Então eu convido você agora a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos dar início aos nossos preciosos momentos de louvores e de orações. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença graciosa conosco nesse dia. Obrigado pelos teus cuidados renovados sobre cada um de nós. Obrigado porque é o Senhor quem coloca em nossos corações o desejo de te adorar, de te buscar, de cantar louvores e de estarmos clamando ao Senhor. Clamamos, ó Deus, e colocamos diante do Senhor todo este momento que temos vivido de pandemia. Segundo, ó Deus, as notícias que temos recebido, a segunda onda já está presente. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Mas também nós nos lembramos agora dos habitantes da cidade de Cambuci, cidade vizinha, 100% inundada e muita gente desabrigada, tendo que ser acolhida na casa de um parente, de um amigo. Ó Deus, alguns perderam todos os seus pertences. Tem misericórdia deles, sê com eles, que haja, ó Deus, uma visitação muito especial da tua presença, da presença do Espírito Santo sobre eles, fortalecendo-os, animando-os, encorajando-os, ó Deus, para a luta, para a batalha e para uma nova reconstrução, e que o Senhor lhes conceda novas vitórias, novas conquistas. Faz assim para a glória do teu santo nome. Visita, ó Deus, os hospitais que já estão cheios novamente. Visita os leitos, aqueles que estão internados. Visita aqueles que estão de quarentena em seus lares. Ó Jesus Cristo, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Fala ao nosso coração nesse momento. Traga-nos, ó Deus, um novo ânimo, uma nova esperança para novas lutas e para novas vitórias em Ti. Queremos Te adorar, queremos Te bendizer, pois nós confiamos no Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Em o nome de Jesus Te glorificamos e Te exaltamos. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, vamos engrandecer aquele que é digno de ser exaltado, de ser glorificado. De Ti, Senhor, careço, do Teu amparo sempre. Ó, dá-me a Tua bênção. Aspiro a Ti. Careço de Jesus, de Ti, meu Salvador, somente a Tua voz
tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar
que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, muito mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, muito mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. De ti, Senhor, careço, preciso tanto do teu socorro, amparo sempre. Oh, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Precisamos muito de ti, carecemos muito da bênção do Senhor. Dá-nos a tua bênção, ó Pai. Ó Pai poderoso, ó Pai celeste, ó Pai glorioso, amoroso, dá-nos a tua preciosa bênção. Senhor, te quero mais e mais. Te preciso mais e mais. Dá a tua bênção, ó Pai, aos meus irmãos, aos teus filhos, nesta noite, em nome de Jesus Cristo,
o teu único Filho. Amém. Lucas 23, versículo 26. Lucas 23, versículo 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Essa semana é conhecida como a Semana da Consciência Negra Nacional. Hoje, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Data que, segundo os seus criadores, foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. No entanto, Zumbi dos Palmares é um mito. Não é comprovado como uma pessoa histórica, real. Segundo esses criadores, a data serve para a reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e lembrança da sua resistência à escravidão. Na verdade, segundo o meu pensar, parece que a nossa sociedade mantém o propósito de estar sempre nos lembrando que nós, negros, somos inferiores nela, que só estudamos numa universidade porque nos deram cotas, que trabalhamos, mas precisamos ralar muito para sermos promovidos, para chegarmos a um cargo superior, melhor, para lembrar que a polícia precisa tratar pretos e brancos com igualdade, mas não faz. Haja vista o último caso aí hoje mesmo, daquele homem que foi surrado na porta, na saída de um hipermercado ou supermercado até a morte. E acham que ele fez por merecer aquilo. Houve motivo. Qual é o motivo que justifica que um ser humano seja espancado até a morte? Então nós estamos no dia da consciência negra e um episódio desse acontece 2 dias, aliás, 2 pessoas negras sofrem por dia discriminação racial na nossa sociedade, no nosso Brasil. Mas nenhum negro, dentre tantos negros que ganharam fama no mundo, nenhum recebe tanto destaque na história, ou recebeu destaque na história, e ele passa praticamente despercebido, que foi esse Simão, o sirineu. Sirineu é de Cirene. Cirene é uma região do norte da África. Portanto, Simão, o sirineu, esse homem que ajudou Jesus a carregar a sua cruz, possivelmente era um homem negro. Alguns tentam dizer que ele não era um negro,
porque ele seria um judeu da dispersão que foi morar em Cirene. No entanto, muitos estudiosos concluem que Simão, que não há nada que comprove que ele não fosse um negro, pois ele é conhecido pela sua região, pelo lugar onde ele morava, o Cirineu de Cirene. Portanto, esse Simão que carregou a cruz de Cristo era um negro, um africano da Líbia. E aqui ele aparece nesse contexto do momento em que Jesus está carregando a sua cruz. E eu gostaria que você atentasse comigo para tudo que está acontecendo ali. É a caminhada de Jesus para o Gólgota. É a caminhada de Jesus naquela via cruz. Há uma multidão tumultuosa. Há muitas pessoas. Há muita gente ali inquieta, gente nervosa, gente sanguinária, gente indecente, gente enlouquecida, gente zombeteira, rindo de Jesus, cuspindo em Jesus. Todos estão em volta de um homem. Apesar dos outros ladrões que carregavam também a cruz deles, eles não se importavam com esses outros dois, mas com Jesus. Jesus ali era o homem humilhado, Jesus ali era o homem cansado, era o homem envergonhado, era o homem injuriado, era o homem sujo, era o homem surrado, era o homem que tinha levado várias chibatadas, chicotadas, que sangrava. E por que fizeram isso com Jesus? Por que zombavam, maltratavam Jesus naquele momento? Por que se levantaram contra ele, aquele varão de dores, aquele homem que carregava uma cruz que não cheirava bem, uma cruz que cheirava suor, que cheirava cuspe, poeira misturada com seu próprio sangue, e aquela multidão que o cercava, apenas amaldiçoando, apenas zombando dele. E naquela caminhada, o Jesus cansado, o Jesus surrado, o Jesus que já não aguentava mais tomba com a sua cruz, e naquele momento que ele cai, que ele tomba com a sua cruz, vocês podem imaginar como que o céu ficou. A cruz tombou por cima dele. Há no céu, naquele momento, uma surpresa. Os anjos se surpreendem a um som das vozes dos anjos que dizem: ele tombou, o Filho do Homem tombou. O que nós faremos, ó Pai? Nós devemos ajudá-lo, nós vamos socorrê-lo. O que nós faremos? Nós vamos interferir. Mas o Pai não disse nada. O Pai não expressou para eles nenhuma ordem. Naquele momento, no céu havia essa surpresa, mas no inferno havia festa.
no inferno havia alvoroço, ele tombou, ele caiu, e eles celebravam aquele momento, mas naquele momento também passava por ali um certo homem, um sirineu, um negro. Ele vinha do seu trabalho no campo, estava faminto, estava retornando, cansado do dia do seu trabalho, suado, sujo. Ele ouve o alvoroço, os gritos de morte, e vai ver o que acontecia. E quando ele se aproximou, alguém vê aquele negro, aquele homem, e tem a ideia de fazê-lo carregar a cruz de Cristo. Simão então é constrangido naquele instante, forçado naquele momento a carregar a cruz de Cristo. Ele não tem uma outra opção. Ele agora é obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que teria acontecido naquele momento em que Simão o negro se aproximou de Jesus, olhou nos olhos de Jesus e tomou a cruz de Jesus? O que aqueles olhares disseram um para o outro? Qual foi a comunicação? O que se passou naquele momento entre os olhos de Jesus e os olhos de Simão? Quem agora sangra não é mais Jesus simplesmente, mas Simão agora também sangra. O sangue de Simão o negro se mistura com o sangue de Jesus Cristo. O africano agora, o de Cirene agora carrega a cruz de Cristo. Ele não podia salvar Jesus Cristo, ele não podia tirar Jesus Cristo daquela circunstância, daquela situação, mas ele pôde carregar a cruz de Jesus, ele pôde ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão agora é aquele que assusta as trevas, é aquele que fez com que o inferno olhasse e dissesse: alguém está ajudando. Quem é esse maldito que resolveu ajudar Jesus Cristo? Mas o céu celebrava, porque o céu naquele momento olhava e dizia: há um homem, há um sirineu, há um negro carregando a cruz de Jesus. A cruz chega então ao Gólgota, ao Monte da Caveira, porque Simão carregou a cruz de Jesus. O que podemos aprender, irmãos? Primeiro, o nosso chamado também foi para carregar cruz. Há uma cruz a ser carregada por mim e por você. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a sua própria vontade, negue-se ao seu próprio querer e tome a sua cruz. O nosso chamado não foi para que Jesus estivesse resolvendo todos os nossos problemas. O nosso chamado não foi para uma vida boa. O nosso chamado foi para a cruz, para carregar cruz. Segundo, quando você assume a sua cruz, quando você assume carregar cruz, você assusta o inferno. Enquanto você foge da cruz,
enquanto você não assume a dor, enquanto você quer apenas os prazeres, você está fazendo aquilo que o diabo quer. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi a proposta dele para Jesus. Mas Simão carregou a cruz. Há uma cruz, portanto, a ser carregada por nós. E quando nós assumimos a nossa cruz, o inferno estremece, o inferno se assusta, treme ao ver você assumindo a cruz. A cruz, em terceiro lugar, chega ao Gólgota, porque Simão a carregou. Poderia ter sido outro, uma outra pessoa qualquer poderia ter carregado, mas teve que ser Simão. E o que isso significa? Você consegue imaginar? Não agora mais Simão carregando a cruz, mas Simão chegando no céu. Consegue imaginar quando foi anunciada nos céus a chegada de Simão? Isso é algo também da minha imaginação, do meu pensamento. Simão chegando aos céus e aquela pergunta: quem é esse que chegou? É Simão, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, aquele que nos surpreendeu. A história acontecerá, queiramos nós ou não, ela vai continuar, mas ela pode ter um significado diferente para mim e para você quando nós fazemos parte da história, quando nós entramos na história, quando nós assumimos a nossa missão na história de estarmos carregando a nossa cruz. Simão passou a ser conhecido na história sempre como aquele que carregou a cruz de Cristo. A história é diferente quando você faz parte dela, crendo na soberania de Deus. A sua história é transformada. Quando Marcos escreve esse mesmo relato e fala sobre Simão, Marcos coloca uns detalhes lá no capítulo 15, no versículo 21. Marcos escreve e diz que Simão foi o pai de Alexandre e de Rufo. E quando nós lemos em Romanos, no capítulo 16, no versículo 13, o apóstolo Paulo saúda Rufo, eleito no Senhor. Paulo chama Rufo, o filho de Simão, como um eleito, e fala da mãe dele, da mãe de Rufo, igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Ou seja, a história de Simão foi transformada, toda a família de Simão foi transformada
A sua família pode ser transformada quando você não simplesmente passa na história, mas quando você faz parte dela, quando você entra nela, quando você carrega a sua cruz, quando você assume seus sofrimentos, as suas dores, mas o faz com garra, mas o faz olhando nos olhos de Jesus e segue o seu caminho com determinação. Isso transforma a sua família, transforma não apenas a sua vida, mas faz com que a sua geração possa ser uma geração abençoada. E Simão, o sirineu, o negro, vem para nos ensinar tudo isso. Nós temos, irmãos, na história, muitos negros importantes que se destacaram. Temos na história do futebol, na escola de samba, na novela ou nas novelas, os artistas negros que se destacaram. E muitos outros, alguns desconhecidos, como Nilo Peçanha, pai negro, foi presidente do Brasil, que Gonçalves Dias foi um grande poeta, acompanhado de Cruz e Souza, também poetas, Carlos Gomes, maestro e compositor, Lima Barreto, um grande escritor, José Patrocínio, jornalista, abolicionista, Aleijadinho, entre tantos outros, mas nenhum ficou conhecido na história por ter carregado a própria cruz de Cristo. Foi Simão quem teve esse prazer, esse privilégio. Ele, mesmo que tenha sido constrangido, ele seguiu o seu caminho até ao Gólgota. Agora eu quero lembrá-los que a semana importante para nós cristãos não é a semana da consciência negra. Ela é importante, mas há uma semana ainda muito mais importante para nós, que é a chamada Semana Santa, que nos faz lembrar que todos nós, negros e brancos, povo de Deus, fomos escravizados num Egito, forçados ao trabalho, éramos escravos. Fomos libertos porque Deus se lembrou, viu a nossa dor, o nosso sofrimento e nos libertou. Em Cristo nós somos livres, em Cristo, portanto, a palavra diz, Dessart, não pode haver judeu, nem negro, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28 e Colossenses 3, 11 nos diz ainda, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, nem escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Essa é a consciência que nós precisamos ter de estar em Cristo Jesus, libertos, livres. E quem não está em Cristo Jesus, seja negro, seja branco, seja de qual raça for, ainda é
escravo. Ainda que viva numa sociedade livre, ainda é escravo. E eu gostaria, portanto, que você pensasse nisso. Pensasse primeiro em assumir a sua cruz. Pensasse primeiro em que você pode fazer parte da história, pode ter uma história diferente, ser conhecido de forma diferente, porque você não fugiu da cruz, porque você assumiu quem você é na história, carregando a sua cruz, sendo assim digno do nome daquele que sabe o que é padecer. Portanto, você é livre agora em Cristo Jesus. Viva como liberto. Viva em Cristo Jesus, Senhor. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos dê coragem. Nos nossos dias, em muitos momentos, somos constrangidos com a cruz. Mas muitas vezes fugimos dela. Ó Deus, que a gente não se esqueça da cruz do Senhor e do que o Senhor padeceu. E o Senhor que padeceu tanto por nós, o que poderíamos fazer que pudesse chegar à altura do Senhor? O que? Que daremos, pois, em troca dos teus benefícios? Que não seja tomar mais, usufruir mais da tua graça. Dá-nos coragem, ó Deus, para que possamos fazer diferença nessa sociedade, nos nossos dias. Dá-nos coragem, ó Deus, para que possamos assumir quem nós somos em Ti. Jamais esquecermos das nossas raízes, de onde viemos, quem somos e principalmente quem somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desceu da cruz. Ali o Senhor sofreu as nossas dores, amou-nos até a morte, e morte de cruz. Foi sepultado, mas ressuscitou, aleluia, no terceiro dia. E nós ressuscitamos com o Senhor. O Senhor nos tirou da morte de um tremendal de lamas, firmou os nossos pés sobre a rocha, e a rocha é o Senhor, rocha firme, que firma os nossos pés. Obrigado, Pai, que o Senhor assim anime e abençoe os meus irmãos. Seja assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.